conosco o major reformado, ex-comandante do Corpo de Bombeiros Locais, Major Mauro Moro. É o secretário da Gestão Integrada e Mobilidade Urbana. Eu já terminei o primeiro bloco ali falando que ele tinha pegado um foguete pelo rabo. É verdade. A gestão, principalmente do trânsito de Bento, é uma coisa complicada. Vamos falar com ele sobre uma série de coisas da sua secretaria. Boa tarde, Major. Bem-vindo à TV Cidade. Boa tarde, Antônio Friso. Boa tarde, telespectador da TV Cidade. É um prazer estar aqui contigo no teu programa, que é ouvido muito pela nossa comunidade, e poder dar as informações da nossa Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana de Bento Gonçalves. Major, dá-se assim uma geral sobre as atribuições da Secretaria da Gestão Integrada e Mobilidade Urbana. Uma vez se chamava Secretaria dos Transportes, hoje já tem um nome mais pomposo e tal, mas no fim é tudo aquilo, mas com mais atribuições. Um perfil global das suas atribuições. A nossa secretaria ela tem um conjunto de atividades muito intenso em termos de prestação de serviço à comunidade. Ela começa, inclusive, na telefonia rural, questão de iluminação pública, questão de sinalizações horizontais e verticais de trânsito, tem uma estação de controle de ônibus, vans, também de veículos escolares, táxis, temos as questões dos cemitérios também, que está dentro dessa secretaria, toda a questão de auto de infrações de trânsito, a Jari com julgamento de ações de trânsito, temos a parte dos projetos, que ainda está dentro da nossa secretaria, mas estamos com o governo Passim, quer fazer uma divisão aproximada do governo, né, da Secretaria de Governo, e fazer com que estejam um pouquinho divididas as atribuições da nossa secretaria, porque as atividades são muito intensas e a gente quer dividir um pouco o trabalho, porque temos que atender com uma maior qualidade possível a nossa população de Bento Gonçalves. Major, essa divisão aí sairia da responsabilidade da mobilidade urbana, passando para a Secretaria de Governo, mais ou menos o que, assim, em princípio? A questão dos projetos de captação de recursos que estavam dentro da mobilidade urbana, a questão de prestação de contas e administração de grandes obras, ela está sendo agora deslocado para a Secretaria de Governo, onde se vai dar uma atenção especial à continuidade dos projetos existentes e captação de outros projetos para que tragam ainda mais recursos para o nosso município, porém dar infraestrutura e condições de trabalho para a nossa população. Major, a Via Delvino é responsabilidade da Secretaria da Mobilidade Urbana, afeta ao senhor. Ela está incompleta, ainda falta, tem que tirar os postes, a tubulação já está pronta para passarem aquela fiação toda. Em que pé está? Como é que está isso? Tem alguma uma ação a ser implementada com brevidade? Como é que está isso? Em primeiro lugar, a obra não foi entregue ainda para a Prefeitura Municipal, né? Mas temos alguns impasses ainda para serem resolvidos. Temos questões que temos a questão da ligação através de fios para a internet, as comunicações via telefone, ainda que não está pronta, tem que ser licitada pela Prefeitura Municipal para que seja colocada essa fiação também, porque isso envolve a parte de comunicação dos órgãos, dos prédios, da própria Prefeitura. Se hoje retirássemos os postes, nós já teríamos um problema de comunicação para a própria estrutura da Prefeitura Municipal e também para os prédios ali em questão de internet, a net, essas questões são essenciais para que a população tenha essas condições de trabalho. Mas ainda estamos no aguardo da entrega da obra, né? É uma das prioridades do governo do Guilherme Passim, que a gente consiga, nos próximos meses, aí, fazer com que saia essa licitação, se coloque os cabos de fibra ótica e dê condições para que a gente retire, através da EGE, a eletrificação, né, com os postes também, e a gente possa fazer o desenvolvimento e entrega da obra completa junto à empresa. Mas quando foi licitada a obra inicialmente, não estava previsto tudo isso já? A entrega da obra completa, com a fiação toda colocada subterrânea? Só foi esquecida a questão do cabo de fibra ótica que tem que ser colocado, né? E o custo é um pouco elevado, então ainda está em processo, que nós não conseguimos ainda acessar o setor de compras, né? Estamos ainda aguardando para entrar no exercício 2013, acreditamos que nos próximos dias consigamos, aí tem que entrar com o processo de licitação, porque essa parte ficou de responsabilidade da administração municipal. Eu tenho ouvido também, Major, algumas reclamações de pessoas da comunidade, não sei se é um número significativo, mas há reclamações com relação àquela fonte de
vinho que jorrava lá, vinho falso, né, mas tinha coloração de vinho, que foi tirada a fonte. Tem algum projeto para se mudar isso? Voltar à fonte, alguma coisa assim, Major? Olha, nós, como cidadãos, temos ideias, mas também como secretário temos que ter a responsabilidade com o recurso público. Ali foi um grande investimento, eu não posso até falar valores, mas que nós temos que dar continuidade, porque não podemos perder o que já foi investido em termos de dinheiro da nossa população. Então, as ideias são que você coloque a fonte antiga em outro local e que ali você faça funcionar de acordo com o que estava previsto. Fazendo algumas adequações, ainda não temos essas ideias completas, porque tem o setor de engenharia e que vai fazer essa parte de organização dessa atividade da fonte estar em condições até de movimentar o centro da nossa cidade. Tá, e com relação às outras praças, tem alguma coisa que precisa ser feito, precisa ser concluído, ou ser começada a revitalização de alguma praça? Como é que está isso dentro da Secretaria? A parte das praças agora está sendo direcionada toda para o meio ambiente. Temos obras ainda como a do Ouro Verde, que deverá ser iniciada nos próximos meses, que é com recursos federais. Então nós estamos ainda em acertos com as empreiteiras, que foi feitas as licitações, né, para a liberação dos recursos federais, para que a gente possa dar continuidade a esse processo, que está sendo agora administrado através da Secretaria de Governo, com o próprio prefeito Guilherme Pazin. Vamos falar sobre trânsito especificamente. É o nó górdio, o calcanhar de Aquiles de Bento Gonçalves, até em função da sua não ser uma cidade planejada e ter crescido desordenadamente. Eu até comentei isso com o empresário essa semana. Lá no centro da Indústria e Comércio tem uma foto enorme de Bento, lá na parte de trás, na mesa principal. Se alguém parar, conhece Bento, chega ali, para e fica olhando, a gente percebe quanta bobagem foi feita em Bento Gonçalves. Uma rua começa, tem um pouco ela para aqui, continua aqui, quer dizer, não tem uma sequência, é uma coisa horrorosa. O mapa de Bento visto por cima, assim, é só pega no Google lá e dá uma olhadinha para ver. Ou é que esses mapas que nós temos aqui da cidade é uma coisa que vem desde 1889, eu diria que desde aquela época. Então nós temos alguns problemas em Bento. Vários deles diz respeito à sinalização. O motorista, o ciclista, o pedestre, o motociclista, todos nós temos responsabilidade, afinal, o trânsito somos nós. E é complicado. Eu tenho dito aqui, Major, escrito, que o trânsito de Bento Gonçalves é regido pelo Código de Trânsito Bento Gonçalvense. Artigo 1º, estou na minha, danem-se, revogadas as disposições em contrário. Digo mais, vê um pisca-alerta ligado ali, que tem normas, o Código de Trânsito prevê, as resoluções do CONTRAN prevêem como deve ser utilizado o pisca-alerta, mas aqui em Bento é para dizer, estou cometendo uma infração de trânsito, danem-se vocês se não gostarem. É mais ou menos por aí. Sinalização de trânsito, por exemplo, as rótulas. Como é que o senhor, como um homem que tem experiência já na Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, etc., sabe perfeitamente como, em termos de mobilidade do próprio Corpo de Bombeiros, o que significa ter ou não rótulas ou sinaleiras nas ruas? Bom, Friso, a gente tem que pensar num conjunto de ações. Primeiro, a questão da situação do nosso relevo, da constituição da nossa cidade, ela não permite várias coisas que seriam necessárias numa cidade de grande porte, que hoje eu considero Bento Gonçalves uma cidade de grande porte. Nós temos que pensar assim. Dentro do trânsito, nós temos que pensar como nós, e não eu, que é essencial, né? Esse é o problema. Ali, dentro da área pública, nós temos que viver dentro de uma convivência harmônica entre todos os fatores. Não é como a gente está dentro de casa. Dentro da nossa casa, nós tomamos decisões e as ações que nós achamos mais adequadas. Já no público, nós temos que atender a coletividade, que é o principal foco da nossa secretaria, é que o trânsito seja voltado para a coletividade, não a individualidade das pessoas. De grupos, não podemos pensar assim. Então temos que pensar Bento grande. Bento é uma cidade com grande volume de veículos hoje, uma das maiores, a maior hoje, em termos do estado do Rio Grande do Sul, em per capita entre cidadão e veículos. E o que nós temos que fazer? Temos que pensar grande. Pensar grande é o quê? É educação do condutor, é educação do pedestre, é educação de todos que se envolvem no espaço coletivo do trânsito, onde que a gente tem que respeitar cada um, a individualidade dos outros, dentro dos princípios legais que regem
a circulação de pessoas e de veículos na nossa comunidade. As questões das rotatórias, eu acho que algumas até deram algum resultado, mas nós temos que fazer um estudo mais técnico em cima disso. Muitas pessoas me cobram na rua a questão do sincronismo dos semáforos. Olha, eles falam de outros municípios que dá tudo certo, só que as pessoas às vezes não fazem avaliação com relação ao tamanho das quadras, né, como você falaste no início, olhar no mapa, como nós vamos ver várias situações assim de ruas que têm caminhos curtos, elas têm quebra, não tem saída, não são cruzamentos. Para nós termos um sincronismo em termos de semáforo, nós temos que ter quadras do mesmo tamanho, nós temos que ter cruzamentos paralelos e temos que ter tempos iguais. O que você faz hoje em termos de sincronismo no trânsito? A gente busca fazer com que tenha uma menor diferença entre esse tempo de um processo de ruas paralelas dentro das ruas existentes no município. Claro, temos muitas coisas para alterar, muitas coisas que a gente tem ideia de modificar para que traga mais facilidade de deslocamento. Mas sempre pensando assim, nós não podemos pensar no eu, temos que pensar no nós, no coletivo. Se tiver que andar 2 quadras a mais para chegar em casa, vamos ter que andar. Se tivermos que abrir mão do estacionamento em frente à nossa residência, vamos ter que abrir mão. Eu acho que o coletivo tem que valer mais do que o individual. Não só da residência, né, do comércio também. Com certeza, né? Nós sabemos, todos temos interesses, nós temos objetivos, mas o coletivo tem que sempre imperar para toda a nossa comunidade. Major, falou em sincronia de semáforos. Entrada da cidade é um problema. Eu acho que aquilo ali não pode ser assim. E eu até parei muitas vezes lá para ouvir, não pode ser assim. Tem a sinaleira que tem ali no cruzamento da 10 de novembro, entra na pipa, faz a coisa, a sinaleira está fechada. Aí ela abre, anda-se 50 metros, fecha a da Visconde São Gabriel. Na entrada da cidade, quer dizer, não pode ser assim. Eu nunca vi em lugar nenhum do Brasil, que eu transito e fora, que aconteça isso. Entra na cidade numa sinaleira aberta e depois na próxima já está fechada. Quer dizer, e as rotatórias em Gramado deu certo. Tiraram sinaleira lá, não tem sinaleira mais em Gramado, tiraram todas e as rotatórias funcionam. Quer dizer, todo mundo que chega lá, de fora, se adapta. Quando está na cidade, a adaptação é terrível, né? Mas essa da 10 de novembro, o que o senhor acha dela com a Visconde de São Gabriel, a sinaleira? Eu nem vou falar da 13 de maio, aquela sinaleira que tinha, quando o Darcy assumiu a prefeitura, lá em 1994, essa foi a primeira vez, tinha uma sinaleira na 13 de maio com a General Osório. Tinha uma sinaleira. O Aido Bertol, então prefeito, colocou ali. Isso já faz 16 anos, 17. Foi retirada a sinaleira. E aquilo ali é um horror. É o local onde mais se comete infrações de trânsito hoje. Tem gente que entra à esquerda, que não pode, que atravessa, que não pode, etc. Eu até nem sei que eu não moro 10 por dia ali. Mas, enfim, comecemos com aquela da 10 de novembro, Major. Sincronia daquela sinaleira. É possível? Eu acho que é possível, sim. Desde que nós tenhamos as medidas da quadra, o espaço físico dos veículos, que isso é importante para fazer o sincronismo dos semáforos, nós temos que fazer um estudo em relação a isso. Todas as ações hoje na parte de modificações em relação ao tempo nos semáforos estão sendo feitas de forma técnica. Temos que ir no local, temos que avaliar também o fluxo de veículos em horários distintos para que a gente tenha um resultado positivo para todos. Não vai agradar a 100% da população de Bento as ações que são tomadas, com certeza, mas quando essas situações específicas como essa que você me citou agora, já vai ser um objeto de estudo de nós vermos se não temos como sincronizar as 2 sinaleiras para que possa ter um deslocamento contínuo até a chegada no entroncamento. Pois é. Tem outros locais que... A 13 de maio, por exemplo, eu acho que é outro grande problema que nós temos, entope tudo. Tem gente que desce a 13 de maio, entra à esquerda ali na General Osório e não tem sinaleira, então fica aquele... Vai entupindo. Aquilo ali entope muito mais naqueles horários de pico, né? Apesar de que Bento já está ficando que nem Porto Alegre, já não tem mais horário de pico. É direto, é sempre que tem problema de congestionamento. Mas tem algumas sinalizações de trânsito também, eu já escrevi tantas vezes isso, tem uma placa de pare ali no Colégio Bento, na subida da Marechal Floriano, pare, ou seja, a principal rua da cidade, que sai da cidade,
ela é secundária porque tem que parar por uma rua secundária, que é a Efigênia Pascoal, eu acho que é isso, que desce ali na entrada do Colégio Medianeira, aquela é preferencial. Quer dizer, e o detalhe, aquela rua é utilizada por poucos, quem vem para o centro dali, muito pouca gente utiliza. No entanto, a principal, ela é secundária, na verdade. Eu não entendo. Quem foi que estudou, eu até gostaria, comentei aqui algumas vezes, aprender com essas pessoas que fazem essa sinalização, quem sabe eles venham aqui, né, Major, expliquem para nós, leigos, por que se faz um troço desse, eu não consigo entender. O senhor lembra dessa sinalização? Lembro, sim, ali é um local que eu passo todos os dias, inclusive, ali, né, eu desloco para aquela via e também, no momento hoje, com certeza, a placa, o movimento está mais aqui para a avenida de escoamento do centro da cidade. Temos que fazer um estudo também no momento quando estiver funcionando o colégio, né? Temos que ver qual é mais prioridade nesse momento em relação a essa sinalização. Mas temos que fazer tudo com um estudo técnico, né? Quantidade de veículos por hora, pontos de deslocamento, horários, para que a gente consiga fazer essa sinalização seja adequada ao movimento de toda a cidade. Fazer um equilíbrio entre os horários para que a gente tenha resultado para todos. É claro que sempre vai ter aquele que vai se sentir desagradado, mas o nosso objetivo é atingir a maioria da população e atender as maiores demandas existentes hoje. Claro, nós na Secretaria iniciamos um processo de trabalho. Primeiro, nós estávamos com mais de 16 sinaleiras queimadas quando chegamos. Hoje nós estamos no 14º dia útil de trabalho na Secretaria. Então, primeiro iniciamos um diagnóstico em relação a todas as atividades que envolvem a nossa Secretaria. Então, depois fomos tomando a pé de cada situação que envolve o trabalho que realizamos. E, nos diagnóstico inicial, nós quisemos atender as prioridades imediatas. A questão dos semáforos, manter eles funcionando, que tinha muitos que não estavam funcionando. A questão da iluminação pública, que tinha ruas totalmente às escuras à noite. Priorizamos a troca de lâmpadas para dar a segurança pública e o serviço público à disposição daquela comunidade. Estamos trabalhando nesse sentido. Primeiro, vamos apagar os focos de incêndio mais imediatíssimos da população. E depois vamos fazer um trabalho mais rigoroso em termos técnicos para ver a situação de localização de placas, deslocamento de ruas, sempre tendo o objetivo de atender a maioria da nossa população. A gente não quer desagradar ninguém, mas nem Jesus conseguiu agradar a todos, porque a gente tem que trabalhar dentro do conhecimento técnico, dentro da prioridade coletiva e dentro das ações necessárias para que se tenha leis e ordem a ser cumprida por toda a coletividade da população de Bento Gonçalves. Avenida Oswaldo Aranha, ali é um ponto onde se percebe mais claramente como as pessoas só pensam em si. Tem muitos locais, e o pior é que tem muita gente que desconhece isso. Um meio fio pintado de amarelo não significa absolutamente nada se não tem uma placa que diga o porquê que é amarelo aquilo ali. Ou seja, você não estaciona onde tem amarelo se por acaso tem uma placa que diga que é proibido, que é estacionamento privativo, coisa assim. Só que tem gente que pinta o cordão de amarelo na frente do seu estabelecimento, da sua casa, para ter a prioridade, o privilégio de poder estacionar ali. E Oswaldo Aranha é o exemplo típico de que isso acontece em Bento. Pergunto, Major, isto vai ser objeto de ação por parte da Secretaria, que as pessoas não tenham estacionamentos privativos delas? Com certeza, nós temos que ter objetivo coletivo. A individualidade nunca vai ser o requisito primordial. Situações têm que ser estudadas caso a caso. Situações, por exemplo, farmácia, situação de área do hospital. Tem uma placa que diz. Sim, mas agora... Dá tempo ali, estacionamento 15 minutos, tal. Mas tudo tem que ser sinalizado. Tem que estar sinalizado. Com certeza. E temos que cuidar, isso tem que ser uma fiscalização diária, né? Nós temos que todo dia estar percorrendo as ruas da cidade. Hoje, por exemplo, eu percorri algumas ruas da cidade e já vi que tem algumas luminárias ligadas de dia, então já é problema de fotocélula. Então temos que todos os dias estar fiscalizando para resolver todos os problemas que existem na nossa comunidade. Se nós conseguíssemos resolver tudo de imediato, seria essencial, excelente, né? Mas nós queremos fazer isso dentro do que é possível. Nós também temos os braços curtos para fazer um grande serviço para a nossa população. Então, a gente sempre pede o que para o cidadão? Tenha um pouco de paciência. Nós vamos tentar atacar a todos os focos de problemas na nossa comunidade.
Hoje eu tenho focos nos cemitérios, que são um setor primordial, onde tem os nossos entes queridos, tem que ser atacado, tem que ser resolvido os problemas, tem que dar segurança para as pessoas que vão lá visitar os seus familiares, tem que dar higiene, limpeza, tem que dar asseio àqueles locais, porque também é um local público que tem que ter o cuidado, tem que ter todo dia uma limpeza, né? Tem que ter até a questão de horários. Hoje eu vejo alguns cemitérios, os 3 cemitérios que temos públicos, tem 2 que não tem nem sinalização de horários que vai ficar aberto. Sim. Então são coisas pequenas, mas importantes para o cidadão, e a gente tem que atacar aquilo que vai diretamente à necessidade da população e que o serviço público esteja presente em todos os locais, não deixando que a individualidade sobreponha a coletividade da nossa comunidade. Teve uma época que Bento se usava engradado, caixinha, para reservar estacionamento. Agora, como tem a venda esses cones no mercado, então eles botam cones. E eu tenho certeza, aliás, eu leio muito a legislação, há o Código de Posturas, o Código de Obras, etc. Tal, o Código de Trânsito brasileiro, que deveria, teoricamente, ser superior ao Código de Trânsito Bento Gonçalves, que é adotado por alguns. Isso os azuizinhos já são vistos nas ruas trabalhando hoje. Eu, sinceramente, Major, a coisa que mais difícil de se ver é a azulzinha na rua. Quer dizer, a impunidade graçou solta por Bento durante 15 anos, eu diria, ou mais, 20 anos. Como é que vai funcionar isso agora? Por exemplo, o cara ele precisa de obra. Tem uma obra que ela é secundária. Eu nem vou lhe perguntar o que o senhor acha, porque eu tenho certeza que o senhor pensa assim. Uma obra é problema do cara da obra, é problema de quem ele contrata, da construtora, do cara que vende concreto, enfim, o problema é deles, não é da comunidade. No entanto, eles simplesmente, aqui, olha, aí no centro, fecharam a calçada e parte da rua por causa de uma obra. Quer dizer, a quem compete fiscalizar isso? Ao IPURB, a obras ou a mobilidade urbana? Essa parte é ao IPURB. A parte, essencialmente, do IPURB em relação às obras. Mas é sempre aquela questão, Friso, que nós sempre queremos ver o nosso problema, a individualidade. Quando nós pensar no coletivo, nós vamos ter que abrir mão. Eu cansei, eu viajo, vou a Porto Alegre, eu erro a entrada de uma rua, eu tenho que andar mais 5 quadras para poder retornar. Aqui nós queremos o quê? A primeira rua nós temos que entrar, não queremos fazer uma volta para poder chegar no ponto onde nós queremos ir naquele deslocamento. Então as pessoas têm que se convencer. Eles transitam contramão também, sem problema, porque a impunidade também é assim. A questão dos nossos agentes, são pessoas importantes hoje no serviço público, isso tem me surpreendido bastante, porque a gente tinha uma informação diferente, são pessoas comprometidas, que querem trabalhar, querem desenvolver o seu serviço e querem organizar o trânsito para que as pessoas vivam em coletividade, que seja cumprida a lei por todos. Temos que dar o quê? Apoio para os agentes de trânsito, temos que colocá-lo na rua para que ele exerça o seu papel. Temos que, claro, tem problemas todos nós vamos ter, acertar sempre, ninguém acerta sempre. Dúvida. Erros vamos cometer, não somos perfeitos. Vamos tentar acertar sempre, Major, com certeza. Tem algumas coisas que eu fico indignado quando eu ouço, tem gente que comenta, não tem que multar, tem que educar. Peraí. Quando o sujeito recebe uma carteira de habilitação, se subentende que ele fez testes teóricos, testes práticos, conhece sinalização de trânsito. O que é que precisa dizer para ele? Um agente de trânsito chegar e dizer para mim, olha aqui, tu não pode ligar o pisca-alerta e ficar em fila dupla na Cândido Costa, na Saldanha Marina, na Júlio de Castilhos. Quer dizer, eu entendo, e a grande parte da população que é afetada por essas coisas, eu não estou lhe cobrando isso agora, né, Major? Eu cobro isso há muito tempo. O agente de trânsito tem que ir lá e notificar imediatamente. O cara não sabe que ele não pode fazer fila dupla, que ele não pode estacionar contramão aqui na CIS Brasil, por exemplo, que eu tenho visto isso com frequência. Então, o senhor não é adepto dessa de educar. Fiscaliza e autua, porque educado eles já devem ter sido quando fizeram a carteira, não é isso, Major? Com certeza, as orientações que tem, até na renovação da nossa carteira, nós vamos saber quem lê o manual de renovação da nossa carteira de habilitação. Ninguém lê. Se lesse o que estava escrito ali e cumprisse, nós teríamos um trânsito tranquilo e seguro para todos. Já em relação à educação, nós temos que educar as crianças, para utilizar a faixa de segurança, não motorista, temos que auxiliar os idosos a passar nos locais adequados, temos que os com deficiência também a utilizar o seu espaço regular,
temos que doutrinar as pessoas para que elas cumpram o que está previsto em lei. Mas é claro, tem situações que temos que agir da forma legal, que é fazer os autos de infração, porque muitos às vezes não querem se sujeitar à lei da coletividade. Então temos que fazer com que eles se enquadrem dentro de uma sociedade onde existem regras para serem cumpridas, onde todos têm que cumprir as regras para que a gente possa viver em harmonia e todos possam exercer o seu direito de cidadania. E isso tem que ser cobrado. Hoje ainda nós não estamos 100% nesse alinhamento, por quê? Porque nós temos que trabalhar primeiro com projetos de trabalho, planejamento, metas, não podemos chegar simplesmente e tomando medidas radicais. Temos que orientar a população, preparar ela para receber essa fiscalização e começar a trabalhar efetivamente. Tem o exemplo dos bombeiros, nós estamos fazendo notificação, dando prazos para que eles se adequassem, os prédios, à legislação de trânsito, a legislação de prevenção contra incêndio. Hoje, na parte de trânsito, nós temos que, primeiro, fazer essa parte de conhecimento dos próprios agentes, em conhecer todas as regras de trânsito. Nós temos que, os agentes têm que conhecer o que tem na sinalização de trânsito hoje. Eu vi muitos problemas assim que disseram, trocaram a direção de uma via e não nos comunicaram. Nós tínhamos no outro dia autuado um veículo lá porque ele estava em posição irregular. Hoje, daí a autuação já não é mais regular porque mudou de um dia para o outro. Então, todas as coisas têm que ser planejadas, têm que ser trabalhadas em coletivo, tem que se orientar os agentes de trânsito, tem que se dar as informações necessárias para que eles possam trabalhar efetivamente em conjunto na secretaria. Porque lá nós temos, não é só os agentes de trânsito, tem o pessoal da pintura que vai fazer a parte de sinalização horizontal nas vias. Quando se faz uma mudança, a parte de emplacamento das ruas, colocar as placas que são sinalizatórias na parte vertical, tem que estar, essas equipes têm que trabalhar em conjunto para que se tenha conhecimento, para que se tenha um padrão de procedimento e todos ajam conforme a lei. Mas para isso tem que se trabalhar bastante na integração do grupo, temos que trabalhar na integração com a comunidade e temos que atingir os objetivos legais, que é cumprir o nosso Código de Trânsito brasileiro. O brasileiro, com certeza, mas numa harmonia social. Major, eu vou concluir com o senhor lhe fazendo um pedido. Acho que é 15 anos que eu venho falando a mesma coisa e tenho recebido o apoio da comunidade, de muitas pessoas da comunidade. Na época tinha menos, mas hoje nós temos. Vamos lá. A Igreja de Santo Antônio, o Supermercado Apolo, o prédio, a torre residencial do Shopping Bento, a torre comercial do Shopping Bento, a Caixa Econômica Federal, o edifício Fianco, o edifício Balista, mais um outro edifício na subida ali e um outro. Tem logo para cima. Tá? E a rua Doutor Antunes continua tendo mão só para cima. Então, quem vem nesses polos geradores que eu estou lhe falando, do lado norte da cidade, obrigatoriamente ele tem que pegar a Barão de Rio Branco. Agora ele até entra na Marechal Deodoro, porque inverteram aquela mão, ele faz aquela jogadinha aqui na frente do Clube Aliança, um pouquinho para frente, para poder chegar aqui nesses polos geradores que eu lhe falo. Quando eu já falei com o prefeito Darcy, com o prefeito Gabriele, com o Lunelli, já até que eu comentei até com o prefeito Pazinho. Inverte a mão dessa rua, estuda isso, inverte a mão, porque aí quem vem do lado norte simplesmente desce na Doutor Montauri, Doutor Antunes, pode acessar. Aí o prefeito Gabriel disse, mas aí eu tenho que botar uma sinaleira ali. Não precisa, já tem uma sinaleira que disciplina o trânsito aqui na Júlio de Castilhos. Então, dá uma estudada nisso. Estou lhe fazendo um pedido em nome de, olha, uma infinidade de pessoas que toda vez que eu toco no assunto na imprensa, me ligam com e-mails, etc., me apoiando. Vou lhe pedir que o senhor dê uma estudada nisso. Vamos lá, de repente, quem sabe dá certo, né, Major? Pode ser, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, Major Mauro Moro, que é o secretário da Gestão Integrada em Mobilidade Urbana, que tem um foguete para ser lançado agora para o ar. E não pode segurar. Eu não digo os foguetes, são desafios. Mas a gente tem que contar com as parcerias, Friso. Sempre que tu faz teus comentários, eu fico escutando. É muito importante vir as informações. A gente não consegue saber de todas elas. A gente está procurando agora atender o 0800 da forma mais
rápida possível, o atendimento à população. Temos algumas dificuldades financeiras iniciais, de não conseguirmos ainda adquirir materiais, tinta, lâmpadas, coisas que são essenciais hoje para manter o nosso serviço lá e o andamento das atividades da Secretaria, mas estamos trabalhando com afinco, né, para que tenhamos qualidade de vida em Bento Gonçalves, para que a gente consiga trazer um resultado positivo através da ação da nossa Secretaria e que traga um contentamento para a população. Mas é claro, sempre eu vou citar e vou refletir, nós temos que pensar coletivamente, não individualmente. Temos que pensar no conjunto de ações, temos que pensar no conjunto da população, temos que pensar na perfeição para que todo cidadão ele cumpra as regras e não se beneficie dessas regras. Esse é o objetivo essencial que nós temos como secretário de Gestão Integrada da Mobilidade Urbana. É isso que todos nós esperamos. Major, muito obrigado. Voltaremos a conversar com o senhor, porque certamente agora com o tempo, daqui uns meses, 1, 2, 3, 4 meses, a gente faça um novo apanhado de ver a situação que vai estar então, aí já com a sua capacidade, a sua competência em administrar a Secretaria. Amigo telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou estar amanhã aqui com o secretário Roberto Cainelli da Administração, falando com ele sobre os assuntos da sua secretaria, que é também muito importante para a comunidade. Muito obrigado, eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br